Graça e paz, eu sou o pastor Cleuton e estamos no terceiro vídeo a respeito do tema O Mistério de Cristo em Vós, baseado nesse livro, que fala a respeito de como Cristo opera dentro do nosso interior, do nosso coração, da nossa alma. Sem dúvida é um mistério e eu estou propondo estudar isso e trazer de forma simples e clara para você. Se você ainda não viu, veja os outros dois vídeos anteriores. Nesse dia de hoje, eu quero falar a respeito de um tema que é bem desconhecido para alguns: o conceito de vida eterna. O livro de João, capítulo 17, versículo 3, diz: "E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." O tema vida eterna continua um mistério para muitos. Sem dúvida que não há uma explicação total que satisfaça a mente humana, porque sem dúvida trata-se de um mistério. Mas eu posso já adiantar o que não é. Não é somente uma mudança de endereço para o céu. Vida eterna não é somente viver eternamente. Trata-se de algo muito mais profundo. Há algo muito mais profundo a respeito disso. E para tentar explicar, eu quero passar a vocês o conceito de vida da seguinte forma: há três tipos de vida. A vida biológica, que vem de biologia, a vida dos seres vivos. A vida psique é uma palavra que trata do nosso íntimo, da nossa psique. Daí vem a palavra psicologia, psiquiatria. Trata do comportamento, trata do sentimento, trata daquilo que a alma manifesta. E o terceiro conceito, que é esse que a Bíblia fala, é a vida zoe. É uma palavra, zoe, que se refere a um único tipo de vida, a vida de Deus. A vida de Deus própria, independente, sem dúvida eterna, mas não é somente vida, mas é um estado de vida, é um estilo de vida. O conceito é a vida de Deus, não é a vida dos seres que foram criados, mas é a vida do Criador. Então esse texto está dizendo que a vida eterna é. João 17, 3. É o quê? É esse estilo de vida, esse estado de vida, a vida de Deus. E ali, para poder passar com mais clareza para nós, ele diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro. Então, primeiramente, nós podemos destrinchar dessa forma: o Deus único e verdadeiro. Sem dúvida, há muitas religiões no mundo, milhões de religiões. O conceito de Deus depende de cada religião, mas só há um único Deus, um único. E este é o que ele está se propondo aqui a passar para nós. Quando João fala conhecer o Deus verdadeiro, ele está falando um contato genuíno com o único Deus, só um. E isso vai dirimir qualquer dúvida da alma quando ele tem encontro, porque a palavra conhecer não é um conhecer intelectual, mas é um conhecer experimental. O próprio Deus se propõe a se manifestar para o homem, a se fazer conhecido. Então a vida eterna não é somente a vida eterna no sentido de tempo, mas é a vida do único Deus verdadeiro que entra em contato com o ser humano. Dentro disso está o caráter de Deus, a forma de Deus ser, como ele se manifesta, os seus desejos, a sua vontade, tudo é revelado para o homem. Então, uma vez que você tem, de fato, encontro e contato com Deus verdadeiro, o único, aliás, conforme está dizendo aqui,
o seu coração descansa. Porque isso é algo que é feito dos céus para a terra. Lá da eternidade, lá de onde habita Deus, para dentro do coração humano. Aquilo que é misterioso, aquilo que é insondável, aquilo que é inalcançável, é trazido ao coração do homem. E a partir desse momento, a alma conhece Deus por experiência. Não conhece Deus vendo, porque ninguém jamais viu a Deus. Não há nada que possa representar Deus de forma física. Por isso que a definição que ele dá é Deus verdadeiro e ao Jesus, ao seu Filho, a Jesus a quem enviaste. Então, a segunda definição aqui, nós podemos dizer, esse conhecimento ético de Deus também nos traz uma transformação do nosso modo de ser. Porque a partir daí, nós passamos a nos agarrar a esse único Deus verdadeiro. E como se faz isso? Através da pessoa de Jesus. O único contato, Jesus disse que é a porta. A única forma de entrar em contato com esse único Deus verdadeiro é Jesus. Por isso que o conhecimento de Jesus, volto a dizer, essa palavra conhecer, ela não é intelectual, ela está se referindo a algo experimental. Você pode saber como fazer um objeto, digamos uma mesa. Você pode estudar talvez aí o plano de elaborar uma mesa, fazer o desenho. Já é outro conhecimento, mas quando você põe a mão às obras e começa a fazer a mesa, você está tendo experiência. Então, Jesus nos leva a ter essa experiência com Deus. Isso é vida eterna. Esse contato, essa ligação é vida eterna. É um estado de vida que, a partir daí, passa aquilo que é de Deus para dentro de nós. E dentro de nós, não sabemos explicar como temos um contato com esse Deus. E tudo que ele é, o seu caráter, a sua vontade, os seus desejos, é transportado para dentro de nós. Agora, é um conceito difícil de explicar? Sim. Porque, em geral, você precisa ter esse contato com ele. E Jesus é o elo de ligação. Porque ele diz aqui, a quem ele enviou. Ou seja, Deus enviou seu Filho para transportar para dentro de nós a vida dele. A vida de Deus estava em Cristo. E essa vida é transportada para dentro de nós. Isso significa que, inevitavelmente, vai mudar o nosso caráter. Vai mudar o nosso modo de pensar. Vai influir no nosso comportamento. No nosso relacionamento com a família, nosso relacionamento com os vizinhos, no seu relacionamento no emprego. É um impacto profundo que mexe com toda a estrutura do ser. Como eu disse, não é somente uma mudança de endereço para o céu. Vida eterna é um impacto tremendo no coração do ser humano, levando a mudança radical em todo o seu ser. Vocês sabem que quando Adão e Eva, os dois pecaram, ficaram destituídos, desligados, desconectados com Deus. E assim toda a raça humana. Porque o pecado nos separou de Deus. E essa separação é esse contato com Deus. Então eu quero exemplificar isso da seguinte forma. Você corta um galho de uma árvore. E o que vai acontecer? Aquele galho, inevitavelmente, vai se secar e depois de apodrecer, ele morre. Porque ele está desconectado da árvore. Foi isso que aconteceu com a raça humana, com o ser humano. Ele ficou desconectado de Deus. Ele não recebeu mais a seiva de Deus. Quando Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício na cruz,
morreu pelos nossos pecados, pagando todos os nossos pecados. Ele trouxe de volta a conexão com Deus. Ele nos fez entrar em contato com Deus. É como se você pegasse o galho e colocasse, enxertasse de novo naquela árvore. Isso é um milagre. E a partir daquele momento, aquele galho passa a receber a seiva que vem de dentro da raiz, do caule daquela árvore, e ele volta a ter vida e produz fruto. Vida eterna é essa conexão. A pessoa que de fato tem a vida eterna, ela, sem dúvida, vai produzir fruto da natureza de Deus, fruto do caráter de Deus. Então, por aí a gente já pode perceber que há muita falsificação por aí. Então, a vida eterna é uma experiência genuína com a divindade. É a vida de Cristo que contém a vida de Deus implantada dentro de nós. É a participação na vida de Cristo. Agora, é realmente profundo entender isso da seguinte forma. Você foca naquela ideia de que você é um ser pecador. Todos nós somos pecadores. Mas dentro de nós é implantada essa preciosidade, a vida de Deus. Ela é como uma flor de lótus. A flor de lótus ela é bem característica porque ela nasce no meio do pântano, da podridão, mas ela permanece pura, limpa, branca. A vida eterna é esta vida de Cristo implantada no charco, na imundície do nosso ser. E é claro, ela por si só aparece. Como eu sempre digo, a vida eterna, ela sempre aparece. Se alguém tem vida eterna, inevitavelmente vai aparecer todas as características daquele que tem de fato a vida, que é o próprio Cristo, a vida independente, a vida de Deus. Voltamos a dizer, nós não temos por nós mesmos esse tipo de vida. Nós não produzimos. Ela precisa ser dada. Por isso que é chamada de dom da vida eterna. Ela é dada. Ela é concedida por graça somente. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ela é uma bênção de Deus, ela é um presente de Deus. Vida eterna, então, é esse tipo de vida que a pessoa experimenta. Ao chegar à conclusão de todo esse vídeo aqui, eu quero fazer uma implicação. Como é que essa vida se manifesta? Ela se manifesta exclusivamente pela fé. Não é pelo esforço, embora haja dedicação, mas essa dedicação vem da fé. Quando o apóstolo Paulo diz, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele está falando desse estilo de vida que agora está fluindo dentro dele. E esse viver que eu tenho na carne, disse ele, eu vivo pela fé, no Filho de Deus. Então, fé é a condição máxima, única, para que essa vida apareça dentro de nós. No livro de Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Tome posse da vida eterna. Ela tem que ser possuída pela fé. Não é algo automático no sentido de que eu não precise de me dedicar. Sim, a dedicação e o empenho, ele é movido pela fé. Se há um tesouro dentro de mim, há um tesouro dentro de você, ele precisa ser visto. Há que ter empenho da nossa parte, tomar posse. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo num contexto de juventude, e ele está dizendo para abandonar as coisas do mundo e focar, tomar posse naquilo que é eterno, que está dentro dele.
e deixar fluir essa vida. E eu vou passar mais vídeos tentando trazer para você de forma prática como isso é feito. Mas por enquanto eu quero que você já agasalhe no seu coração que você aceitou Jesus pela fé e assim você tem que continuar a viver pela fé. Não é pela obra, não é pelo esforço, não é por qualquer troca com Deus, unicamente pela fé. Então foque em viver plenamente isso. Existe essa possibilidade de você ter descanso na alma, de você viver a paz interior, de você deixar que o Espírito Santo passe através de você todos os frutos dele, que é o caráter de Cristo, existe. Mas, vamos ser sinceros, tem poucas pessoas interessadas nisso. As pessoas estão buscando Deus somente para receber algo de Deus. Mas Deus está querendo dar muito mais do que as bênçãos dele. Ele quer dar ele mesmo. Ele quer viver a vida dele. E posso garantir para você que a vida dele satisfaz plenamente o ser humano. A vida dele é um tesouro precioso que traz contentamento a todo o nosso ser. A vida dele, chamada vida eterna, é que satisfaz plenamente. Então eu quero terminar dizendo isso, né? Se envolva com Jesus. A vida eterna é conhecer a Deus como único e verdadeiro. O mistério pode ser revelado para você. E conheça Jesus. Sim, meu querido, conheça Jesus. Vida eterna é Jesus. Foque em Jesus. Conheça a sua vontade, seus desejos. Ele vive dentro de você. Imagine você tem alguém morando dentro de sua casa e você não tem relacionamento com essa pessoa, você não conhece essa pessoa. Pois é. Cristo veio viver dentro do nosso coração, na nossa vida. E Ele quer relacionar-se conosco. E Ele se apresenta, porque Ele é a conexão com Deus verdadeiro. Eu termino esse vídeo dizendo, viva a vida eterna, não somente saiba da vida eterna. Se você está assistindo pelo YouTube, dê um like e compartilhe para os seus amigos, para outras pessoas, para que eles conheçam esse mistério.